Olá pessoal, bom dia para todos vocês e que podemos acolher a todos aqueles que nos acompanham, agraciando com a energia das mãos de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças e Nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, aonde Ele entrega a sua mão e diz: eis aí teus filhos. É esse o compromisso que nós temos aqui nesta casa, de acolher a cada um, principalmente os sofredores, aqueles que estão lutando. Nós temos aqui esse corpo, uma muleta, para a gente se equilibrar. E eles estão do outro lado, esse aqui precisa. Aqui nós estamos com problema de visão, nós usamos o óculos para enxergar, eles não. Então vamos nos tranquilizar o nosso pensamento. Gratidão pelo dia, por esse corpo saudável que nós temos. Gratidão pela família que nós temos, gratidão pela natureza, o ar que respiramos, que nunca faltou, pelo sol que aí brilha, pela terra, pela mãe terra que colhe tudo de volta com sabedoria, e pelo alimento que a terra produz. Sejamos gratos, sim, por esta caminhada evolutiva. Nós não devemos brincar com as coisas verdadeiras de Deus, com as coisas verdadeiras dos ensinamentos do Cristo. Guarde segredo de amor no seu coração para você usar na hora mais precisa, dizendo graças a Deus. Nós temos nessa manhã de hoje o palestrante, o Dr. Judimão, que nos traz um tema: Código Penal da Vida Futura. Nós vamos compreender essa frase que ele pronunciou aí, eu pronunciei. E agora vou ler um minuto de sabedoria. Não se deixe arrastar pela vaidade, aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se a si insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Só se envaideça. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E agora eu passo a Iraís para ler o tiquinho do Evangelho. Bom dia a todos. Bom dia. Capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bendizei. Ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sedes pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: é de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho, para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então devemos que
menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, 1862. Graças a Deus. Graças a Deus, com as palavras do Evangelho. Agora vamos liberar aqui o canal para o nosso irmão Dr. Jurivan. Fique à vontade. Bom dia a todos. A satisfação estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade de apresentar uma palestra, a gente chama palestra, e palestra essa que é mais uma explanação, fazendo parte de um grupo de estudo da doutrina espírita, da espiritualidade. E esse tema, qual eu escolhi, eu não tinha repassado para o seu Chico Martins, com antecedência em função do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, mas que era para ter saído antes, mas foi falha minha nessa parte, foi falta de tempo. Então, o tema escolhido foi Código Penal da Vida Futura e Código Penal dos Homens. Ou seja, o Código Penal da Vida Futura, como no livro Céu e Inferno, constam 33 artigos. Não seria possível, no tempo que nós temos aqui disponível, fazer comentários, explanações, ponto a ponto, desses 33 artigos. Porém, eu fiz um levantamento, uma pesquisa, um estudo, para apresentar aqueles considerados por grandes estudiosos, os mais importantes, mas de forma, posso dizer assim, síntese, resumida, porque é extenso, para discutir, para debater. Lógico que aqui nós temos para fazer explanação de forma genérica, ao ponto que compreendamos o melhor possível do que este código tenta transmitir para nós na espiritualidade. Porém, também aproveitei a ocasião e fazer uma pequena comparação com o Código Penal dos Homens. Eu digo Código Penal dos Homens referente ao Código Penal brasileiro, onde estamos aqui. Porém, para quem tem conhecimento da área do ramo do direito, o nosso sistema jurídico, ele foi basilado com o direito alemão. Lógico, não deixa de ter algumas coincidências com o direito francês. Porém, eu resolvi fazer um pouco de parâmetro do Código Penal da Vida Futura com o que a gente vive o dia a dia aqui com o nosso Código Penal brasileiro, porque alguns pontos, sim, coincidem, outros não, outros divergem, mas o que eu achei interessante é porque nós aqui, na condição de encarnados, de pessoas, nós vivemos o dia a dia de uma pressão, de recomendação, de regras. Lógico, regras, nós vamos, ao decorrer dessa palestra, vamos compreender um pouco o que eu quero dizer nesse sentido, e de medo. Muitas vezes regras impostas, ao invés de oferecer aquilo que deveria ser ofertado pelos homens, pelos dogmas da doutrina, das doutrinas legais, ao invés de oferecer pontos de segurança, de alcançarmos um pouco a liberdade, dá uma conotação de forma abstrata
e eu posso dizer até assim mesmo, na prática do dia a dia, de medo de prisão. Tratando-se de segurança jurídica. Por isso que eu achei interessante, me chamou a atenção, porque eu estava lendo, estou terminando de ler esse livro, O Céu e o Inferno. Muito bom. E quando chegou nessa parte do Código Penal da Vida Futura, me chamou a atenção. Está certo que eu sou da área aqui, é minha área jurídica, né? Aqui que já me conhece, sabe que eu sou advogado, tenho algumas especialidades, pós-graduação. Também professor, ministro algumas aulas, quando é preciso em pós-graduação, enfim. Mas me chamou a atenção com um comparativo que eu pude alcançar e entender. Eu disse, não, eu vou escolher esse tema, não passei para seu Chico. Mas como eu falei anteriormente, falta de tempo, foram corridas essas 2, 3 semanas, graças a Deus, compromisso, são missões, sou muito grato. E me chamou a atenção ao ponto de trazer essa discussão para cá, essa apresentação para vocês, certo? Não só para vocês aqui presentes, porque nós sabemos que nós temos milhões, talvez bilhões de irmãos aí também esperando para assistir essa palestra, não só aqui, como em outro plano. Tenha certeza disso, eles estão nos assistindo. É uma discussão interessante, porque vejo isso aqui, estou conversando, olhando para o tempo, para também não ver se eu consigo cronometrar, né? Para também não deixar tão corrido, certo? Eu vejo assim, essa parte, já que a gente participa aqui, e a gente participa e deve participar de forma voluntária, não obrigatória, nada obrigado, eu acho que faz sentido para a nossa vida aqui, e faz muitas vezes para alguns e muitos, materialmente, mas espiritualmente não. Todo serviço que for feito aqui em qualquer lugar, eu acho que deve ser feito, do meu ponto de vista, de forma voluntária. Então, eu quero dizer com isso, estudo, a gente vem aqui para aprender o mínimo possível, que seja numa palestra, porque existe o poder de compreensão e interpretação de acordo com a capacidade de cada ser humano, que seja visual, que seja auditivo, de aprender, de entender, que seja na leitura. Isso depende de cada ser humano, isso é normal. Então, para começar, esse é o tema, Código Penal da Vida Futura e o Código Penal dos Homens, mais referencial do nosso Código Penal brasileiro, que vamos fazer, como eu já mencionei aqui, algumas interpelações. Yuri, é isso? Só, peraí. Tem que ligar. Me ajude, por favor. Você vai... Ah, porque eu estava com o cara. Ah, ok. Objetivo dessa palestra, dessa fala, dessa transmissão, eu quero dizer, modesta transmissão, e fala, analisar os princípios do Código Penal da Vida Futura, formulados por Allan Kardec, que foi no livro do Céu e Inferno, estabelecendo paralelos com o Código Penal humano e discutindo suas aplicações filosóficas, morais e jurídicas. Quando eu falo filosóficas, eu falo dos grandes dogmas, dos grandes estudiosos que desenvolveram e colaboraram de todas as formas, todos os segmentos, em várias doutrinas religiosas, nas doutrinas também jurídicas, para que tivesse o papel de organizar uma função social entre os humanos, as questões morais e jurídicas, falei filosófica, morais, justamente relacionada à espiritualidade, e bem como o comportamento humano, no nosso cotidiano. A questão moral, para mim, eu costumo até falar assim para uns colegas meus, eu sou de uma cultura que foi criada assim, que moral precisaria demonstrar cara fechada, cara dura, cara de general. Ei, fulano não tem moral, não. Tudo bem, cada um entende como quer. A moral que a gente fala aqui é totalmente diferente da ética, da compostura, comportamento, relacionamento e comprometimento, assim como tantos outros adjetivos que eu poderia correlacionar aqui. E a jurídica é isso que eu acabei de falar. A jurídica é nosso dia a dia. Nós somos regidos por regras, por leis,
E para que essas leis sejam constituídas, nós sabemos que precisamos, nós dependemos e precisamos de sempre estar colaborando de forma direta e indireta com nossos representantes legais, para assim sejam criadas as regras, as leis, as legislações. Aí vem a pergunta: o que acontece após morte? Não precisa ninguém responder aquilo, a não ser que alguém queira se manifestar, não tem problema. Mas só em mente, se quiser se colaborar, interagir, não tem problema, estamos aqui para isso. O que acontece após a morte? Muita gente se questiona, vem essa incógnita, às vezes, numa conversa simples, mas a definição concreta, ela é abstrata, de forma geral, se torna abstrata. E para quem pratica a doutrina, que seja doutrina espírita, que seja outras doutrinas religiosas, buscam e buscaram definições, cada uma em sua integridade doutrinária, que entre outras podem convergir, mas eu vejo que na espiritualidade ela é totalmente diferente. As religiões tradicionais geralmente responderam por meio de céu eterno. Quando eu falo aqui, as religiões tradicionais, aquelas, todas, catolicismo, protestante, tal, desde a nossa infância, que nós fomos doutrinados, culturalmente falando, nesse sentido. Nós fomos criados, realmente, eu lembro muito bem essa vida toda, que diz, céu fala em céu eterno. Fulano ganhou a salvação, ele é tão bom que ele vai ganhar o céu eterno. Deus queira, mas eles já tinham isso com certeza, eles já pregavam isso com certeza. O céu eterno, o inferno eterno. O inferno, quando fala inferno eterno, a gente, na linguagem popular, muitas vezes ouviu falar, você vai queimar no fogo do inferno. Era isso? O inferno eterno existe? Eu concordo com o senhor. Para mim não existe. No imaginário, se você se inculcar com isso, ele pode existir. Mas para nós foi posto sobre algumas doutrinas religiosas que existia. Por isso que para nós, até uma criança daquela, existe uma forma de deixar sob efeito de um medo que vai te corroer para se impor a certas ações determinadas pelo sistema, que eu posso dizer, o sistema que tu convive. O sistema governamental, eu posso falar assim. Então o inferno eterno para mim não existe. Se existisse inferno eterno, existiria possibilidade do arrependimento para alcançar o perdão? Purgatório, que é muito comparado ao inferno. Tem doutrina que prega o inferno eterno, é equiparado ao purgatório, e outras que distinguem. Muito embora que eu acho que, ao meu ver, dentro dessa forma de pensar abstrata, é a mesma coisa. Vai trazer sofrimento e medo, trevas. É isso que a gente conhece, desse lado da religião. Mas eu quero deixar bem claro, pessoal, que eu também não estou aqui atirando pedras, não estou falando, criticando, ironizando nada de religião nenhuma. Pelo contrário, eu tenho respeito a todas. Eu respeito a todas, desde que venha praticar o bem, pode me convidar que eu participe de uma palestra, não tenho receio nenhum. Seja qualquer religião, se for para a prática do bem. Eu apenas estou trazendo isso aqui, explanando para vocês, para compreender até onde a gente vai chegar, que é o foco, o tema da palestra, os seus significados trazidos por ele mesmo. Não eu que eu esteja aqui apontando isso ou aquilo de forma crítica a uma religião. Isso é pelo contrário, eu tenho o maior respeito a todas, desde que pratico o bem. Agora, se praticar o mal presencial, eu vou criticar sim, vai ter minha crítica. Julgamento final. Isso aí até hoje a gente fala, vamos esperar um julgamento final. Ele vai voltar.
o Messias, praticada pela religião, por várias religiões, que quando a gente desencarnar aqui, eles falam morte, vai ter um julgamento final. Até quem assistiu o filme Alta Compadecida viu isso aí, que foi muito bacana, muito bem feito, né? Uma obra muito bacana. Nossa advogada maior, que é Nossa Senhora, não é isso? Mãe das Mães, Mãe Rainha, muito bem feito aquele filme. Porém, o julgamento final, nós vamos compreender se realmente é da forma que passaram para a gente. Esse julgamento final é da forma que nós fomos criados, ouvindo dizer aquilo. Espero que... O Espiritismo propõe uma abordagem diferente. Não há condenação eterna. Veja que já começou a contrariar o primeiro ponto dito pela religião. Se existe inferno e purgatório, você morreu, não há condenação eterna. O Espiritismo já prega isso. Não existe privilégio espiritual. Ou seja, quando fala em privilégio espiritual, que já a gente discute isso em estudo, quando a gente está lendo o Evangelho, então o livro dos Espíritos, Jesus não criou um espírito melhor do que outro. Jesus não criou, Deus, o divino, perdão, Deus não criou espírito mais poderoso que outro. Apenas ele deixou o livre-arbítrio. E a inteligência, e até no ditado popular, Deus dá a sombra, o sol nasceu, ele deixou para todos, mas dá a sombra para quem merece, ou seja, para quem procura. O conhecimento, a possibilidade de conhecimento intelectual, ele deixou para todos. Ele não desenvolveu um espírito distinto, um mal e um bom, um ruim e um ótimo. Então, isso aqui é dito por Kardec no seu livro, e diz que não existe privilégio para o espírito entre os espíritos. Não existe espírito privilegiado. Existe o que aqueles mais evoluídos. Por que mais evoluído? Porque realmente ele contribuiu e exerceu aquilo que realmente a lei divina prega, demanda disso aí. Ele praticou seus atos e condutas como deveria ser e alcançar uma evolução melhor. A justiça divina opera por leis naturais, sim. Não é feita pelos homens. Essas leis naturais que esse livro fala, que eu deixei até essa referência no final dos slides, lógico que a referência biográfica é essencial para quem tenha curiosidade depois de ler e procurar. Quando diz que opera por leis naturais, já está dizendo que a dos homens, ela é diferente. Mas soberana, enquanto nós estivermos aqui, para quem tem fé e acredita, é a lei divina. As leis naturais. E quando ele fala leis naturais, a lei da natureza, a lei divina, não a lei dos homens. Kardec afirma que o estado feliz ou infeliz do espírito decorre diretamente do grau de aperfeiçoamento moral alcançado. Exatamente. Como eu acabei de falar sobre evolução, essa evolução, enquanto nós estivermos aqui, nossa missão, ela decorre de quê? Justamente de suas ações, de suas condutas, de suas faculdades. Para isso, a oportunidade temos. Mas, eu volto a dizer, a questão do poder de decisão entre escolher o livre-arbítrio cabe a cada um. Não precisa ninguém impor regra, porque muitas vezes as regras são impostas pelos homens aqui, que nós vivenciamos isso todos os dias, e nós seguimos o contrário. É o chamado, às vezes, quando cometemos algo contrário às nossas regras aqui, impostas pelos homens, de indelinquente, um ato típico praticado contra uma legislação imposta, que é a chamada legislação humana, do Código Humano que eu estou falando aqui. O que é o Código Penal da Vida Futura? Vamos lá. Segundo Kardec, o Espiritismo não cria um sistema imaginário. Ele afirma que os princípios foram deduzidos da observação das comunicações espirituais e da análise das consequências morais da vida humana. Veja que Kardec, em sua codificação, ele sempre fala, não só ele apenas foi um comunicador, um transmissor. Os espíritos sempre falavam na questão moral.
A questão moral, para chegarmos até lá, é como se passasse por um filtro de um processo de degraus, de provações, e que é de provações. A moral não é aquele significado que eu falei agora há pouco, cara fechada, cara de general, não, de valentia, não. A moral, ela é interior. A moral, ela é espiritual. Ela se resume muito em tudo que é bom. Da ausência do ego, do mau pensamento, da ausência de não fazer ou de evitar uma caridade, um perdão. Então, para alcançar a moral não é fácil, não. A moral que eles vieram nos ensinar é uma moral difícil, não é fácil, não. Se é o que alguém tem essa capacidade de já ter chegado a esse ápice, parabéns. Fico orgulhoso e invejoso, porque eu sei que eu estou distante disso. Aí vamos lá, diferentemente do Código Penal Humano. O Código Penal Humano, para fazer esse comparativo, eu fiz esse pequeno quadro, criado por legisladores, acabei de falar, quem nos representa lá no Congresso, lá na política, quem nós colocamos lá, nós nos elegemos, e muitas vezes, nós mesmos, somos culpados disso mesmo, de eleger certos que, ao invés de trazer regras, leis, para progredirmos, avançarmos, eles direcionam de outra forma. Criado por legisladores, enquanto o Código Penal da vida futura decorre das leis divinas, do divino. Aqui vem o Código Penal dos Homens, tem a função de julgar atos externos. Isso aqui, bom, cumprir regras. Nós temos aqui também o livre-arbítrio na justiça comum, mas cabe a nós tomar uma atitude contrária ou não. Um delito, um crime, um abuso, seja lá qual for, que configure de forma material, concreta, ao ponto de ser observado, de ser chamado pelo Estado, que é responsável de aplicar a lei. Enquanto aqui no Código Penal da vida futura considera intenções e atos. Intenções e atos, eu vejo que aqui convergem os atos e as intenções, praticado aqui por nós, pelos nossos pensamentos, nossas ações. Nesse ponto aqui eu vejo que eles convergem. Eles convergem. E atendendo, volto a dizer, com a livre escolha dos dois caminhos. Pode falhar. O Código Penal dos Homens, ele é falho, porque nós somos falhos. Nós somos aqui aprendizes. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. O Código do Homem é falho. Não tenha dúvida. É falho, e isso aí eu falo para vocês, mas vocês já sabem disso, que vocês assistem televisão, mesmo que não seja da área, que não tenha conhecimento, mas vê o dia a dia dos noticiários, o código é falho. Eu posso dar exemplo. Quantos já condenados foram pela justiça dos homens, inocente, e depois considerado inocente, depois de passar 10 até 20 anos preso? Então ele é falho. Quando nós vamos para aqui, para a parte do Código Penal da vida futura, ele é inevitável. O que é isso? Ele não falha. E não muda. É tanto que são 33 artigos, conforme o livro. Isso é um inferno. Não precisa da nossa Constituição de 250 artigos, mas 118, 120 e tantas emendas. Por quê? O divino, ele é justo. Ele já deixou a própria natureza transcender isso aqui para a gente. Possui prescrição? Sim. A nossa legislação, o Código Penal Humano, ele prescreve dependendo do crime. Dependendo do crime atípico ou típico. O que é isso? Dependendo do seu ato, daquele cometimento que você praticou, que foi contra a regra. Mas se eu pratiquei, por que ele prescreveu? O que é prescrever? Deixou de ser punido por aquele ato delituoso que você praticou. Mas eu pratiquei porque foi prescrito e eu não sofri nenhuma pena. Sim, muitas vezes, como já falou anteriormente que é falho, o próprio Estado, que é o responsável de aplicar
as leis, sobre imposições de algum descumprimento de regra, esquece, falha. Um operador do direito ali, que é um técnico, esquece e tem um lapso temporal para o Estado se manifestar. O Estado só pode se manifestar quando é provocado, que seja por aquela outra parte que sofreu aquele dano, como uma pessoa voluntária chega a dizer: Estado, essa pessoa aqui cometeu esse crime. Aí sim ele vai agir. O Estado não quer dizer quem é representado pelos agentes públicos, seja juiz, promotores, enfim. Aí sim, ele vai agir. Mas se ninguém chegou lá e disser: Estado, estou caladinho aqui, eu não vi nada, vou me esconder e tal, vai passando depois, de acordo com o delito praticado, a maioria deles são, mesmo depois de consumado, após 5 anos, eles prescrevem, dependendo, tem deles que prescrevem até por menos, certo? Enquanto a lei da penal da vida futura não prescreve, ela é inevitável. Mas inevitável sim. Se tu não fizesse aquilo que foi tão satisfatório, nós, eu uso muito tu, mas vou usar o termo nós, quantas encarnações teríamos que voltar? Porque deixamos dívidas. Aí vem a questão das encarnações, de dívidas pretéritas de outras existências. Enquanto o Código Penal não prescreveu, você não precisa, tanto faz você morrer como... Acabou de existir a pena. Enquanto nós na espiritualidade, não. Pode haver impunidade? Pode. Impunidade é só o que existe nas leis dos homens. É o que a gente mais vê. Existe até privilégios. Já para o nosso Código Penal da vida futura não existe impunidade. E eu acabei de falar. Mais cedo ou mais tarde pagamos. E seja hoje, seja agora, amanhã, mas uma hora chega. E tem até aquela questão da lei do retorno. Ela vem. E coincidentemente, os turcos têm essa teoria que eu vim descobrir na faculdade, achei tão interessante. A lei do retorno. Análise dos principais artigos. Agora eu vou começar aqui, vou correr um pouco, porque são 33 artigos, ficava, como eu falei, difícil de debater, de falar um a um, senão teria que ser umas 3 palestras, e nós temos tempo, o tempo é resumido dentro das regras, né, seu Chico, para aqui. Então vamos começar aqui. Eu pesquisei os principais, mas não por mim, pelos estudiosos, doutrinadores aí da espiritualidade, que consideraram esses mais importantes. E de forma resumida, bem síntese. Artigo 1º. O espírito sofre as consequências de suas imperfeições. Lógico que o artigo 1º só fala isso, certo? Está aqui em síntese. O espírito sofre as consequências de suas imperfeições. Lógico que sim. Para isso estamos aqui, para melhorarmos. Aquela consequência, fulano, estou sofrendo por isso, mas algo você fez, algo, tá ainda. Nós somos imperfeitos a princípio, nós somos imperfeitos. Mas poderemos sofrer mais ou menos, sim, de acordo com o grau de imperfeições, que nós podemos lapidar, diminuir ou não. Princípio. Não é Deus quem castiga. Já foi discutido aqui até em reuniões, no estudo do Evangelho, na sexta-feira que a gente participa lá na Agrovila. Eu concordo plenamente, e está aí dito, não é Deus quem castiga. A própria imperfeição gera sofrimento. Ora, quem castiga é tu mesmo, somos nós mesmos, nós que procuramos isso aí. Deus não mandou tu fazer, não mandou matar ninguém. Deus não mandou praticar o mal. Então isso é proporcionado por nós. E nós vamos sofrer justamente essas consequências que queremos muitas vezes terceirizar para os outros e para Deus mesmo, pela prática dos nossos próprios atos. Paralelo penal. Quando eu falo paralelo penal, os 2. Crime, pena, que é pena, castigo, prisão. Nós sabemos disso aqui. Tem que pagar pela lei do homem. Quando comete o crime, de acordo com a gravidade do crime, é que, lógico, vai ser aplicada e imposta a pena. No espiritismo, imperfeição, consequência. Imperfeição nós somos. Agora, as consequências que a gente não quer assumir. Nós não queremos admitir para melhorar, muitas vezes. Não estou dizendo que aqui ninguém se esforça. Senão não estaríamos aqui.
Exemplo: orgulho, ego, ódio, são os basilares. Resultado: produzem sofrimento moral. Se fosse fácil também a gente se livrar do orgulho, o egoísmo e o ódio, era muito bom. A gente não estava nem aqui. Mas não é fácil não. Queira sim, queira não, não é por acaso. E na doutrina espírita prega isso. Por isso que estamos aqui. E volta. É um dos fatores. Artigo 2. A felicidade perfeita é a consequência da perfeição moral. Já muitos dogmas, até estudiosos aí, de várias doutrinas da filosofia e filósofos, que eu gosto muito, alguns deles, como Clóvis de Barros, que eu sempre cito aqui, é um palestrante fora de série. Ninguém tem felicidade plena. Nós não temos essa capacidade. O ser humano, nós enquanto encarnados, nós não temos. Não tem. Aquele que disser, eu tenho felicidade plena toda hora, ele é iluminado, ele já está no outro plano. Quanto maior a evolução, maior o que a paz, maior liberdade, maior felicidade. A evolução que nós tratamos aqui sempre, como outros palestrantes, a evolução é o melhoramento, nosso melhoramento do dia a dia. O melhoramento também, muitas vezes também não devemos confundir. Esse melhoramento é individual. Esse melhoramento é interior, é de cada um de nós. E a partir desse melhoramento individual é que nós vamos partindo, abrangendo a coletividade. Porque os filhos se espelham em quem? Os pais. Isso é natural. A partir do momento que os pais dão bons exemplos de cultura, de bons ensinamentos, aquele filho vai ter uma visão de quê? Distorcida? Não, ele se espelha nos pais. Isso é natural. Paralelo a isso, nós temos o Estado recompensa condutas lícitas. Como? Sim. Dependendo dos atos, das ações aqui, falando no Código Penal dos Homens. Muitas vezes vem uma condecoração, prêmio de uma ação do ser humano benéfica à sociedade. A lei divina recompensa virtudes. Interessante, né? Enquanto a lei humana beneficia de forma material, que é a nossa existência aqui, a lei divina, ela recompensa virtudes. Fulano é virtuoso, é bonito, mas também eu não acho ser fácil não. Artigo 3º, toda imperfeição produz sofrimento, lógico. Agora, me diga aqui quem não sofre. Somos imperfeitos e aqui estamos. Toda virtude produz o que? Felicidade, sim, isso é maravilhoso. Agora, como eu falei agora há pouco, felicidade plena, absoluta não existe. Eu não consegui encontrar esse lugar nenhum, onde eu fui pesquisar e ler. Mas nós temos momentos felizes. E quando nós temos momentos felizes, isso é uma virtude. É uma virtude e a gente se sente diferente. É aquela questão emocional. Reflexão. Não existe privilégios espirituais, já foi dito isso. Não há salvação por favoritismo. Foi aquela questão do divino criar o espírito diferente, com privilégios. Artigo 4 a 8, sofrimento não é. Isso é lá. Qual é o slide? Você está ligado? 10º. O sofrimento não é uniforme. Cada espírito sofre conforme, 2 pontos, suas faltas, seu grau de consciência, seu arrependimento. A responsabilidade cresce com o conhecimento adquirido. Sim, isso é que a gente vem batendo ponto a ponto a partir do 4º slide, né? Cada espírito sofre conforme suas faltas. Falhou. Mas há essa possibilidade, contrariando os dogmas que criaram a pena eterna, da questão do arrependimento e o perdão, que contribui muito a princípio dos degraus de nossa evolução, nosso melhoramento. Seu grau de consciência, sim. Seu arrependimento, como eu falei, não só se arrepender, mas também tentar reparar
A responsabilidade cresce com o conhecimento adquirido. E aqui embaixo eu falo em gráfico. O Código Penal Brasileiro, dolo. O que é dolo? O dolo é a prática do delito, que seja culposo. Mas o dolo é quando você já pratica um ato ilícito ou um crime, que você teve aquela intenção. O dolo é isso. No Código Penal Criminal Brasileiro, o dolo é quando você tem a intenção de praticar aquele ato. Eu vou matar fulano, eu vou dar um tiro em fulano, uma facada em fulano. Você teve a intenção, você teve um planejamento. Então isso aí se resume em dolo, na intenção. O dolo é isso, é você praticar um crime, você ter aquela vontade de fazer aquilo, você ter um fato consumado doloso. Enquanto na lei divina, ela se assemelha na intenção, porque o dolo é a intenção, é a vontade. Então a lei divina, veja que alguns fatos que eu estou apresentando aqui, ela converge, ela se converge. A culpa. Existe, lógico, também, fulano cometeu um crime, vai responder o crime culposo. Ou seja, não teve aquela intenção. Vai ter seu advogado para defender, vai ter a defesa, vai ter audiência, enfim, alegações, enfim, todo aquele procedimento jurídico. E vai entender, provar que realmente ele cometeu um ato delituoso em nossa legislação, mas culpa. Ele não teve a intenção, praticou sem ter aquela intenção. Foi um deslize, uma negligência, enfim, uma imprudência que gera muitas vezes, no âmbito criminal, o dolo, a culpa, perdão. Enquanto na lei divina, a consciência. Todos nós já passamos por isso aqui. Chegar à noite, não consegui dormir, estou preocupado, alguma coisa. Quando a gente faz aquilo que toca a nossa consciência, você tira a sua concentração, tira seu equilíbrio, tira seu sono. Todos nós já passamos por isso, isso é natural. Por isso que eu estou fazendo essa explanação aqui, junto com as duas, que é a parte principal, é a lei divina. Agravantes, aí fala aqui, na lei divina, responsabilidade moral. Agravantes, só para dar uma noção aqui para aqueles que não entenderam, um delito, um crime com agravante no Código Penal dos Homens. Eu vou dar um exemplo. Fulano foi assaltar, um assaltante, assaltou fulano, tomar a carteira e uma moto dele, mas não achou bom, achou satisfeito, matou o latrocida. Ele, além de assaltar, ele cometeu um ato, mais um ato agravante, que vai culminar no aumento de sua pena, no Código Penal dos Homens. Enquanto na lei divina, a responsabilidade moral. Mas com agravante, sim. Quanto mais atos contrários às recomendações e os ensinamentos divinos em nossa humanidade, em nossa sociedade, quanto cristão em família, filho, parentes, amigos, enfim, quanto mais atos adversos você praticar, você está diminuindo a sua moral, a sua possibilidade de evoluir. Se você está impedindo por meio desses artifícios, você está fazendo uma conjuntura de agravantes na lei divina. Artigo 9 a 13. Arrependimento é o primeiro passo. Mas não basta arrepender-se. Dito por Kardec, lógico, na sua codificação. É necessário reparar, transformar-se, reconstruir o mal causado. E nós falamos agora há pouco que não só a justiça dos homens aqui, como a espiritual, existe essa reparação, essa possibilidade de reparar, de se integrar, de restabelecer. Na justiça do homem, quando fala justiça restaurativa, existe sim essa possibilidade. A legislação, ela abre esse espaço para alguém que cometeu algum delito, que chegou até ser preso ou responder em liberdade, ela oferece. A gente chama a lei deixa bem claro, que é chamada oportunidade, não é restaurativa, é restaurar de forma genérica, mas é ressocialização, certo? Você voltar para a sociedade que cometeu aquele delito, mas cumprir sua pena do bom comportamento, você contribuir de alguma forma com o trabalho social lá dentro que tem,
que alguns presídios, unidades prisionais oferecem, e você está se preparando para se ressocializar novamente. Ou seja, é a justiça restaurativa. Enquanto aqui no Espiritismo prega a reparação integral. A reparação justamente é o que? Reparação é a gente reparar o que fez de errado. Reparar, corrigir. Repara é conserto. Aí eu disse que é mecânico. Reparar motor é conserto, é refazer. Mas na nossa, falando lá no material, no nosso plano espiritual, nossos maus pensamentos, nossas ofensas, e se for falar aqui em números de fatores que você já conhece, não adianta, vai estender mais. Então, reparação integral é isso, purificar seus sentimentos, seu ego, seu egoísmo, purificar a nossa parte interior, nossa parte material. Artigo 14 ao 20. Não existem penas eternas, como foi dito no início. O inferno eterno, pregado por dogmas, como citei aqui, de várias religiões, por aquela questão já dito, de por medo, controle, poder. E tem até no livro do Céu e Inferno, quem já leu, ou quem está lendo, dá até dá um exemplo, faz uma referência até no caso das crianças, quem foi aqui de outras gerações, que lembram, tudo era para enganar uma criança, fazer medo, era a questão do papa-fígado, não era isso? É muito interessante isso aí, e tem no livro, esse exemplo tem no livro do Céu e Inferno. Então, vamos lá, não existe penas eternas, todo sofrimento tem finalidade educativa, todo, por sinal, até na própria lei dos homens. Espiritual é o que a gente está acabando de discutir aqui, que a gente está enfatizando. Kardec combate a doutrina das penas eternas, defendendo a possibilidade permanente de progresso do espírito. Se tivesse, eu já disse, você é até redundante, se houvesse penas eternas, onde ficaria a possibilidade do arrependimento e o perdão, da regeneração? Então, essa doutrina aqui foram pregadas por dogmas de séculos atrás para criar justamente essa questão de medo, imposição por meio do medo, domínio e adquirir cada vez poder centralizado, ou seja, algumas religiões, né? Debate filosófico pergunta: uma pena infinita para um erro infinito seria justa? Kardec responde negativamente. Não tem pena, não existe. Kardec diz que não existe pena infinita. A pena, ela permanece enquanto perdura teu sentimento de não abraçar o arrependimento e o perdão. A partir do momento que o ser humano chega ao ápice, chega ao ponto de alcançar o arrependimento, conseguir o perdão, já vai ser perdoado, onde é que vai ficar essa pena eterna? Ela extingue na espiritualidade. Entanto, do homem também ela é extinta, ela tem um prazo, não existe pena eterna. Não existe essa pena infinita, nem na espiritualidade, nem na dos homens. Existe em alguns países a perpétua, criada pelos homens, não é para matar mesmo. Mas aqui no Brasil, não faz comparativo com isso, que alguns países que ainda pregam a pena, eu posso falar eterna, né, que é a sem fim, está sendo extinto nesse país, porque lógico que isso é muito desumano, é coisa do homem, não é do divino. (21 a 28 artigos). A reencarnação como mecanismo jurídico moral. Funções: aprendizado, reparação, progresso, que é evolução. Aprendizado é o que nós estamos fazendo aqui todo dia. Quanto mais a gente estuda, a gente se encontra, a gente debate, nós estamos aprendendo. A vida é um aprendizado. E principalmente quando se diz estudo, ciência é estudo, é aprendizado. Reparação. Reparação acabamos de falar, mas vamos falar mais uma vez. Reparar é corrigir, tentarmos corrigir, olhar melhor o nosso interior, esquecer mais o externo, que o externo, cada um que tem a sua responsabilidade, do meu ponto de vista, de carregar seu próprio fardo, sua responsabilidade. E o progresso é a função. Se querem melhorar, não só na vida material,
como na vida administrativa, econômica, financeira, familiar. Se é um progresso, temos que ter o quê? Equilíbrio, organização. E na espiritual o quê? É o bem, a caridade, é fazer o bem, é você se livrar do ego, do egoísmo, do rancor, da raiva, do ódio. São paralelos interessantes que a gente consegue, a gente vivencia os dois ao mesmo tempo, mas não queremos chegar. Mas se parar para refletirmos um pouco, dá para a gente distinguir, como Jesus soube, mandou, recomendou, distinguir o joio do trigo, né? Fazendo menção e falar por parábolas, né? Metáforas do mal e do bom. Comparação, sistema penal humano, como o Espiritismo retorna para corrigir erros passados e desenvolver virtudes. Fala aqui da reencarnação, do retorno. Sistema penal humano, prisão. Cometeu o crime, lógico, falei. Dependendo da condenação, tem uns tipos de prisões aqui. Pode ser em regime fechado, aberto, semiaberto. Sistema divino, educação existencial. É isso que nós estamos falando aqui, que estamos fazendo aqui. Reeducar, reconhecer, se observar. A gente se depara aqui em algumas reuniões, que algumas entidades vêm, alguns irmãos vêm, e recomendam, eles me recomendam. Fulano vem pedir ajuda, e nós estamos aqui para isso, é um trabalho voluntário, de ajudar e também aprender. Nós estamos aqui para aprender, somos todos aprendizes. Mas, como eles mesmos falam, e acham, eles não vêm, eles não escondem segredo. E quando eles vêm para ajudar mesmo, falar a verdade, alguns irmãos voltam a cometer a mesma coisa e vêm pedir ajuda novamente, sem desprender daquilo. Aí onde fica a ausência da reeducação existencial que tem que ser em cada um de nós. Essa parte aí não é coletiva, a coletividade é a transmissão do conhecimento, das recomendações, dessa educação de transmitir. Agora as ações práticas, ela deve ser individual. 29 e 33. Resumir, porque são 33 artigos do Código Penal da Lei Futura, mas, como eu falei, explanação, para não ficar extenso, senão daria 3, 4 palestras, se for para debater mesmo, mas não é o caso. Espero que tenham, toda a maioria aqui ao menos ter compreendido um pouco. E vamos aqui, resumo final do Código. O sofrimento decorre da imperfeição. Falamos isso aqui de 3, 4 ou 5 vezes. O sofrimento não joga a culpa para o divino. Nós queremos, muitas vezes, terceirizar. Não só a responsabilidade, mas nosso sentimento, nossas ações. Toda falta contém sua própria consciência. Falamos disso daqui também. Toda falta deixa uma consciência. Ou então tu não és humano, tu não tem coração, se não tem consciência, essa tua consciência ela está tão abocanada de uma forma que precisa justamente de Deus, porque está distante de Deus. A alma, o coração que não tem sentimento, ela não está de bem com a vida. Isso é impossível. A felicidade depende da reforma moral, falamos isso. Lógico, falamos da felicidade absoluta, que eu desconheço, mas Deus queira que apareça e tenha alguém iluminado, que vai me deixar morto de inveja, que a felicidade existe, mas são momentâneas, devido aqui a nossas imperfeições. Nós temos momentos felizes, nós não somos eternamente felizes, nós não alcançamos, não temos moral espiritual, nem carnal aqui para alcançar isso. Quem fala para mim vai me deixar morto de inveja, então está falando a verdade. Não estou aqui também para tirar pedra nem julgar ninguém. Mas eu desconheço, não sabe? E se tiver, fico muito feliz com isso, porque ele é um alto evoluído. Dizer que tem felicidade eterna, plena, absoluta. Eu queria conhecer, para saber como e aprender com ele. Comparação, princípio da legalidade. O Código Penal brasileiro, não há crime sem lei anterior. O que é isso? Não há crime quando algo anteriormente você cometer aquele ato,
dito, escrito, promulgado. O que é promulgado é ditado, aprovado pelos nossos representantes. Não há crime sem lei anterior que o defina. Além do mais, tem que ter escrito e definir que tipo de crime é aquele caso você venha a praticar. Isso aí está no nosso Código Penal basilar e também na nossa Constituição. Agora vamos para a lei divina. Não há consequência sem causa. Causas e efeitos. Toda ação gera o quê? Veja como a lei divina ela é branda, ela é benéfica. E às vezes ela é um pouco dura, porque a gente acha dura. Eu acho que é por nossa própria falha de querer cumprir. Mas se a gente pudesse cumprir o aproximado de 70%, nós poderíamos ter um pouco assim da visão do que é uma verdadeira felicidade. Nós não conseguimos, não. Nós somos falhos mesmo. Responsabilidade. Código Penal. Fato consumado, que é isso? O fato praticado no Código Penal dos homens, no nosso aqui do Brasil, em qualquer outro local. Ele se consuma a partir de você praticar. Eu vou fazer isso e tal, que é criminoso. Então, terminou, chama-se fato consumado. Na lei divina, o pensamento. Ele se consome em quê? Pensamento. Você pensou, dependendo do seu pensamento, e o pensamento tem poder. O pensamento, na espiritualidade, ele vai longe. Ele tem poder. Ele pratica, ele não se consuma um crime. Eu vou dizer um crime, mas uma falha, uma falta, uma infração espiritual, pelo pensamento. A intenção, que é como se fosse uma subespécie, uma subespécie do pensamento, e porque a intenção vem do pensamento. Você tem intenção, você tem que pensar, você tem que gerenciar por meio do pensamento. E a ação, que é a mesma coisa que eu acabei de falar, a prática do ato. Aí sim, essa é a chamada nossa responsabilidade. Prescrição, falei antes, Código Penal prescreve, como já expliquei anteriormente, dependendo do caso, cada caso concreto, como eu expliquei agora há pouco. Todo crime, delito penal, na legislação tem uma prescrição para que seja apurado, para que seja acompanhado. Enfim, se o Estado, ou os próprios representantes do Estado, agentes públicos, não se manifestarem, esse crime chega a um ponto que ele prescreve. Você volta a ser primário. Como eu falei, fulano praticou, não deu nada. Assim, alguém for omisso, que seja o agente público do próprio Estado. Lei divina. Consequências permanecem até a reparação. Reencarnação. Temos dívidas, não é à toa que estamos aqui. Vidas pretéritas, fizemos algo e tivemos a oportunidade, essa faculdade que o Divino nos deu, para podermos reparar aqui. Muitas vezes a gente sabe se a gente é teimoso, né? Dá vontade, mas não faz. Mas tem a questão do livre-arbítrio, que eu sou muito assim dele, por ele, sabe? Não vamos terceirizar. Não devemos, né? Que o vamos é um verbo muito coercitivo. Finalidade, Código Penal, punição, prevenção. Sim, ele pune quando tu cometes, mas ele previne também. Existe essa faculdade no Código dos Homens. Ele previne por várias formas, que seja pela segurança, pela saúde, pela imposição da legislação aos agentes públicos, nossos representantes, vamos dar um exemplo aqui, questão da vacina, prevenção, outros meios, as mães, aquele Natal, enfim, que nós temos o direito de ter assistência pública. Essa é a prevenção, o dever da legislação dos homens. Na lei divina, a finalidade é a educação, a evolução e a regeneração. Perdão. Isso aí a gente falou, tratou agora da educação, da evolução, que depende muito, depende não unicamente de cada um de nós, dificilmente, né? Eu falei dificilmente no aprendizado, numa encarnação só conseguir, né? Sabe quantas outras nós já tivemos? Talvez consigamos algum, consiga nessa. E a regeneração. Conclusão. O Código Penal dos Homens busca preservar a ordem social. Realmente, ele foi feito, editado, imposto, pregado e cobrado para também organizar. Porque senão
com todo respeito à cultura indígena, muitas vezes, não, é uma aldeia. Não, é porque a legislação serve justamente para organizar o meio social, de todas as formas, todo segmento, seja administrativo de sua empresa, que seja no trânsito, que seja no colégio, seja na escola, na faculdade, enfim, de forma geral, ela serve para preservar a ordem social. O Código Penal da Lei da Vida Futura busca restaurar a harmonia moral do espírito. E a gente acha, quando lê, se acha muito brando, mas é difícil alcançar. Para Kardec, para a gente finalizar, não existe condenação eterna, não existe favoritismo divino, não existe perdão sem transformação, realmente, não existe sofrimento sem causa, não existe progresso sem esforço, e a síntese final, apresentada por Kardec, a cada um segundo suas obras. Trata-se de uma justiça baseada em responsabilidade, liberdade e progresso contínuo do espírito. Essas aqui são as fontes que eu deixei para o final, para não citar página por página, porque às vezes alguém tem curiosidade de pesquisar as fontes para estudar, para aprofundar o conhecimento. Pessoal, muito obrigado, desculpa aí, mas eu cumpri o horário hoje, porque às vezes eu extrapolo, viu? Todos aqui nos agradecemos pelas suas colocações, foi muito ótimo demais, como se diz a gente, e somos gratos, e eu espero mais convite à sua pessoa. Mas para estirar mais um pouquinho, eu peço que faça a prece final. Que elevemos nossos pensamentos a Deus, fechamos nossos olhos e dizer: Senhor, gratidão pelo dia de hoje, gratidão por todas as possibilidades, gratidão pela oportunidade de nos dar para nos encontrarmos aqui nesse meio, nesse ciclo de aprendizado, praticando nossas faculdades voluntárias. Obrigado, Senhor, por tudo, pela saúde, pelo alimento, pelos livramentos. Obrigado pela sabedoria que nos deste. Obrigado por todas as oportunidades. E que proteja, Senhor, essa semana, protegendo de todas as situações, livrando do mal e do perigo. Assim seja. Graças a Deus. E agora vamos nos organizar para o passe magnético. E aqui fica o meu abraço. E até domingo.